fala com a tua igreja, sejamos edificados e venhamos, Pai, sair daqui diferentes de como entramos nesse lugar. Pedimos a graça, a sabedoria, a autoridade, a unção do teu Espírito sobre a vida do teu filho, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Que a paz seja com todos, amém? Amém. Queridos, Deus abençoe a tua vida por estar aqui conosco nessa noite. Eu já fiz aqui menção em oração com Deus a respeito dessa noite, dessa palavra. E eu ali, nos louvores, adorando ao Senhor. Quantos já sentiram a presença do Senhor em meio aos louvores? Deus habita em meio aos louvores do seu povo. E ali falando com Deus em meio aos louvores, adorando, aí eu falei: Senhor, mas o Senhor precisa me confirmar essa palavra que o Senhor tem falado comigo. E aí, bem na hora, o Espírito Santo levou o irmão a cantar o louvor, que Jesus é o nosso Rei, que Jesus reina. E a mensagem que eu quero trazer nessa noite é a esse respeito. Eu quero trazer uma mensagem que fala do reino de Deus, do governo do Espírito Santo na igreja, nas nossas vidas, sobre todas as coisas. Mas antes de nós entrarmos aqui na mensagem, eu quero falar um pouquinho, apresentar um pouquinho. Estou ali há 10 meses na Casa Rio. A gente está ali como pastor, principalmente dos jovens, onde a gente estava reunido ali, aproximadamente uns 20 jovens, comendo uma pizza, jogando Uno e glorificando a Deus. E a gente está ali com o pastor Kleber, trabalhando, pregando, ministrando, mexendo também na parte de redes sociais, ajudando naquilo que a gente pode. Nós participamos do último retiro que teve, foi muito impactante na nossa vida. Já vou deixar aqui um recado, para você que não participou. Esse mês nós temos agora o retiro, dia 23, é isso? Semana que vem, ainda dá tempo de você se inscrever, participar. Foi muito impactante na minha vida, na vida da minha esposa. Foi 3 dias imersos na presença de Deus, um tempo de muita palavra, de muita resposta, de muita unção do Espírito Santo nos capacitando para reinar juntamente com Cristo. Então a gente está ali há aproximadamente 10 meses, porém eu venho já de outra igreja, a igreja do Evangelho Quadrangular, onde eu já estava há mais de 15 anos, aproximadamente 12 anos como pastor, obreiro, A gente já fez de tudo, já foi desde de professor de escola bíblica de criança, adolescentes, jovens, homens, diácono, diretor de diaconato. Já limpamos a igreja, já construímos, já quebramos parede, porque a gente tem entendido que esse é o nosso lugar. Deus nos escolheu como povo santo, exclusivo, para viver juntamente com Ele e reinar juntamente com Cristo. Tem alguém aqui que quer reinar juntamente com Cristo? Então essa é a nossa missão, essa é a nossa tarefa. Foi para isso que Cristo nos chamou. E nessa noite eu quero levar você, com total dependência do Espírito Santo, levar você a mergulhar um pouco mais nesse reino de Deus que agora nós fazemos parte. Eu e você fomos escolhidos, chamados para reinar juntamente com Cristo. Amém? Você pode olhar para o irmão do teu lado e dizer para ele: você foi escolhido para reinar juntamente com Cristo. Diga isso para ele com convicção. Você foi escolhido para governar juntamente com Cristo. Nós fomos escolhidos para o reino de Deus. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Então eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus comigo. Nós vamos ler 3 textos de Salmos. 3 textos de Salmos. Nós vamos começar pelo Salmo 103. Eu combinei ali com o nosso doutor lá, para ele colocar ali. Está ali. Nós vamos ler 3 salmos. Então você não fecha a tua Bíblia, não feche aí o teu aplicativo, hoje é bastante aplicativo. Salmo 103, nós vamos ler a partir do versículo 20, é isso? 19, lá, a partir do versículo 19, deixa eu
me achar aqui também. Então nessa noite, para ficar bem claro os textos que nós vamos ler, eu quero que fique bem claro que hoje nós vamos falar a respeito do reino de Deus, do reino de Cristo, a qual nós somos chamados para viver, e do governo do Espírito Santo hoje atuando nas nossas vidas. O reino de Deus e o governo do Espírito Santo atuante em nós, na igreja. Então esses 3 textos que nós vamos ler, vai falar a esse respeito. Eu estou lendo aqui na nova versão. É a nova versão lá, mano? É Almeida? Você não consegue a nova versão? Se conseguir, amém. Se não conseguir, vai nessa mesmo. Mas eu vou ler na nova versão e você vai acompanhar aí. Vamos ler então? Se não tiver, não tem problema, meu irmão. Não tem problema. Vamos ler. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo que existe. Isso é muito forte, eu vou repetir esse versículo novamente. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo que existe. Bendigam o Senhor vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos que cumprem a sua vontade. Bendiga o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Amém? Vamos lá para o outro texto agora, Salmos 22. É isso, varão? Foi isso que eu passei para você? Salmos 22, versículo 27 e 28. Você pode ir achando aí na tua Bíblia. Salmos 22, versículo 27 e 28. Olha que diz esse texto maravilhoso, fenomenal. Todos os confins da terra se alegrarão e se voltarão para o Senhor. Ou melhor, eu li uma palavra errada aqui, deixa eu repetir. Todos os confins da terra se lembrarão. É uma diferença grande, né? Alegrar e se lembrar. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. E todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino e ele governa as nações. Amém? Vamos para o último texto, Salmos de número 2, o verso de número 4 até o número 12. Eu quero que você leia prestando atenção e chamando a tua atenção para o reino de Deus, para o rei que reina sobre as nossas vidas. Salmo de número 2, versículo 4 até o 12. Vamos lá? Diz assim o texto: do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Que Deus bem-humorado é esse, né? Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira o repreende, em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu reino em Sião. Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro, e as despedaçarás com um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois no instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Amém e amém. Alguém pode dar uma glória a Deus por essa palavra? Essa palavra, ela é muito forte. Esses 3 textos que nós lemos, os 3
vão falar do reino de Deus, do rei que reina e daqueles que se submetem a esse reino, daqueles que adoram de todo o coração a esse Deus maravilhoso. Tem alguém aqui nessa noite que adora esse Deus? Aleluia. Como eu disse para você, nós vamos falar sobre o reino de Deus e sobre o governo do Espírito Santo sobre nós. Meu querido, é impossível viver uma vida plena sem viver ela no reino de Deus. É necessário, para se viver uma vida plena, viver o reino de Deus. Sem ter Jesus Cristo como rei, sem ter o Espírito Santo como governador sobre as nossas vidas, não tem como viver uma vida plena. Não tem como viver as maravilhas do reino de Deus. Você pode estar vivendo qualquer outra coisa. Você pode estar fazendo qualquer outra coisa, mas sem o reino de Deus, sem o governo de Jesus Cristo, sem a dependência, a submissão ao governo do Espírito Santo, você não consegue viver uma vida plena. Você não consegue desfrutar do reino de Deus em sua vida. Então isso precisa ficar claro, e eu acredito que já é claro no meio da igreja. Nós fomos chamados, fomos escolhidos para viver o reino de Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, o texto diz assim: porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para nós a praticarmos, ou para que nós a praticássemos. Querido, para viver o reino de Deus, ou para viver essas obras do reino de Deus, para andarmos nessas obras do reino de Deus, para praticarmos essas obras do reino de Deus, é necessário dependermos totalmente do Rei Jesus Cristo. É necessário rendermos por completo ao governo do Espírito Santo. É necessário, porque fora disso não há esta vida. Fora disso não há obra de Deus. Fora disso não tem como nós manifestarmos o reino de Deus nessa terra. Porque o rei a qual nós estamos falando, e eu quero chamar a sua atenção para isso, o rei a qual nós estamos falando nessa noite, e qual os textos nós lemos, que reina sobre tudo que existe, este rei não aceita governar a não ser pela sua vontade soberana estabelecida sobre o seu reino. Eu quero esclarecer um pouco mais isso para ti. O rei que domina sobre tudo que existe, ele só governa de acordo com a sua vontade estabelecida na eternidade. Assim, qualquer outra vontade, assim, qualquer outra coisa que pareça boa, ainda que pareça boa, mas se não é a vontade de Deus, Deus, Ele não aceita reinar sobre aquilo. É por isso que a Bíblia diz que, estando nós mortos em nossos pecados, em nossas ofensas, Jesus Cristo, juntamente com Ele, nos ressuscitou dentre os mortos e nos fez assentar nas regiões celestiais, no reino do Filho do seu amor, para que agora nós não tenhamos parte alguma com o império das trevas, mas possamos ter uma vida totalmente consagrada ao reino de Deus, ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Este rei que reina sobre tudo que existe, ele não aceita outra coisa a não ser governar sobre a sua vontade. Ele não aceita, ainda que essa vontade que nós queremos fazer pareça ser boa, Deus não aceita ela. Deus só aceita as obras que de antemão Ele preparou para nós andarmos por elas
e reinarmos sobre elas juntamente com Jesus Cristo. Amém? Ficou claro isso ao teu coração? Podemos continuar? Então o Pai, ele só aceita dominar, governar, reinar sobre a sua vontade eterna estabelecida. Não tem como Deus reinar senão com a sua vontade, o seu propósito, o seu reino estabelecido sobre nós. A pergunta retórica que surge é: mas se é assim, o que sobra para nós? Se Deus só aceita governar sobre aquilo que é a sua vontade, a sua perfeita vontade, o seu propósito estabelecido, o que sobra para nós? Então, nós podemos entrar no segundo texto que nós lemos de Salmos 22, versículo 27 e 28. Você pode acompanhar comigo, que diz assim: todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. O que sobra para nós, o que resta para nós, como tendo o rei Jesus sobre as nossas vidas, é cair em si, é se lembrar que nós somos pó. Sabe aquele momento difícil que você está passando? Sabe aquele momento que tudo sai do teu controle? Sabe aquele momento que nada está dando certo na sua casa, na sua família, na sua empresa, em tudo que você está fazendo? É o momento de você parar, é o momento de você se prostrar, é o momento de você se reconhecer e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Rei. Eu preciso do teu governo sobre a minha vida. Eu me rendo de todo o coração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu quero o teu Espírito governando sobre mim. Querido, eu tenho pregado que somente o Espírito Santo é a solução para tudo que nós empenhamos a viver na nossa vida. O governo do Espírito Santo é aquilo que vai solucionar os problemas da sua casa. O governo do Espírito Santo é aquilo que vai solucionar o problema na sua empresa. O governo do Espírito Santo é o que vai solucionar todos os problemas que estão dentro de você. Somente o governo do Espírito Santo pode trazer uma paz que excede todo entendimento. Somente o governo do Espírito Santo pode trazer algo para dentro de nós que é verdadeiro, que é concreto, que é eterno, que vai nos dar o destino certo de Deus para as nossas vidas. Quem acredita nisso e quem quer viver isso, pode dar um glória a Deus. Não tem como. Queridos, só um caminho, só uma verdade, só uma vida nos é proposta no reino de Deus, não tem outra. Jesus Cristo, quando esteve nessa terra pregando o reino de Deus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outra forma de viver no reino de Deus a não ser por mim. Então o que nós precisamos urgentemente, preciosamente, mais do que tudo, é fazer o que estamos fazendo aqui nessa noite, nos rendendo a este Rei e o adorando de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso empenho, com tudo o que temos, com tudo que Ele nos proporciona. É só isso que nos resta. Só tem um estilo de vida para se viver, meu amado. Um estilo de vida que é voltado para o Senhor, que é a nossa família prostrada diante dEle, que é o Espírito Santo nos governando e através de nós atingindo toda a nação que está à nossa volta. Só há um estilo de vida no reino de Deus para se viver, e é esse estilo de vida que diz o Salmo 22. Vamos nos lembrar que Ele nos chamou para que nós, nossa família, os nossos vizinhos, os nossos parentes, os nossos conhecidos,
venhamos à sua presença e nos prostramos diante dele em adoração. Este é o estilo de vida que eu quero. Este é o estilo de vida que Jesus veio nos proporcionar. É isso que nós estamos fazendo como igreja. Nós queremos que o reino dele venha e seja estabelecida a sua vontade, e seja estabelecida a sua justiça, e seja estabelecida a sua cultura, e seja estabelecido o seu poder. Então nós viveremos as maravilhas de Deus. Então nós viveremos suas curas, seus milagres, suas provisões, os seus sobrenaturais. Essa é a promessa. E a dizer que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão, e até sobre os servos derramarei do meu espírito. Todos se submeterão ao governo do Rei Jesus e o adorarão em espírito e em verdade. Você pode dar um glória a Deus? Esse é o estilo de vida. Este é o estilo de vida para o qual o Senhor nos chamou para viver. Aqueles que se insurgem desta verdade, por mais que tenham grandes resultados, o Senhor põe-se a rir-se e a caçoar deles. Preste atenção que o texto que nós lemos está dizendo. Aqueles que se insurgem-se contra esta verdade, que Ele é o Rei e que nós precisamos nos prostrar diante dEle, o Senhor no céu não fica abalado com isso. O Senhor no céu não fica preocupado com isso. O Senhor no céu não fica com a mão na cabeça dizendo: não, e agora que eu vou fazer? Ele não quer se dobrar, ele não quer se prostrar, não. O Senhor no seu trono põe-se a rir e caçoar dessa pessoa. Por quê? Ainda que essa pessoa tenha grandes resultados, e nós temos visto isso, pessoas que têm resultados, mas que não têm a humildade de se dobrar diante do Rei. O Senhor põe-se a rir dessas pessoas, porque eles pensam que reinam, eles pensam que governam, mas na verdade não existe reino verdadeiro, não existe governo legítimo, senão o de Deus. Todos os demais são fake news, são pirataria. Olhe para mim, querido, deixa eu falar uma palavra no teu coração. Se você pensa que está governando, que está reinando porque você tem ótimos resultados, escute que eu estou lhe dizendo: esse reino não é teu, esse governo não é teu. Ele é de Cristo Jesus. E ele só pode ser vivido em submissão ao governo do Espírito na sua vida. Deixa eu falar de uma experiência própria. Eu já pensei, mas eu acho que, beleza, o Espírito Santo me trouxe até aqui, mas acho que agora eu acho que eu já tenho capacidade de governar um pouquinho, né, Espírito Santo? Poxa, o Senhor me tirou lá de Jacupiranga, interior de São Paulo, uma cidade desse tamanho assim, nunca tinha conhecido outro lugar, me trouxe para Joinville, me guiou em cada rua de Joinville, em cada lugar sem conhecer nada. Viajei toda Santa Catarina, viajei Paraná, viajei Rio Grande do Sul. Mas no momento eu disse: não, Senhor, eu acho que agora eu consigo dar alguns passos por mim mesmo. Irmãos, não dá. Não tem como. Se tem uma coisa que nós nunca nos tornaremos profissionais, é caminhar no reino de Deus. Você pode ser perito na tua profissão.
Você pode ser muito bom naquilo que você se formou. Você pode dominar vários assuntos e conhecimentos dessa terra. Mas tem uma coisa que nunca você vai governar, dominar, ter em suas mãos. É o governo de Deus. É o reino de Deus. É as habilidades, os dons do Espírito Santo. Isso só compete a Ele e Ele distribui conforme lhe agrada. Então nós não podemos pensar de forma alguma que conseguimos alguma coisa fora dele. Há uma necessidade, e muito mais nesses últimos dias que estamos vivendo, da igreja se prostrar, da igreja trazer a sua família e se prostrar diante do Rei Jesus e dizer: Senhor, venha o teu reino, nós não somos nada sem o Senhor, queremos o governo do teu Espírito, nos rendemos a isso. Há uma necessidade, o Espírito está clamando isso dentro de nós. Salmos 24:1 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Preste atenção nisso. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. É por isso que quando um louco, como os reis da Babilônia, os reis do Egito, quando eles estavam sendo reis sobre toda a terra, e eles pensavam: não, eu acho que eu sou o maior de todos os reis. Deus se sentava no trono e ria e dizia: não, peraí, então deixa eu só mexer um pauzinho aqui. E aquele rei se tornava como um animal. Aquele rei se tornava como um nada. Porque o segredo do reino de Deus está em toda submissão, rendimento ao governo do Espírito Santo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E o reino de Deus, meu querido, já está estabelecido por toda a eternidade. O reino do Senhor está estabelecido de eternidade a eternidade. Eu nem podia usar esse parâmetro aqui, né? Porque eternidade é eternidade. Não falará, ou melhor, e o reino de Deus já está estabelecido por toda a eternidade. O rei já foi coroado. O rei já foi escolhido. Este rei, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, está sentado no trono. E ele reinará eternamente. O seu reino não tem fim. Esse rei foi estabelecido antes da fundação do mundo. Ele foi coroado, ele veio a esta terra, ele se humilhou, ele foi obediente até a morte de cruz. Porém Deus o exaltou acima de todo nome e deu um nome que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Rei, Ele reina para sempre. Mas sabe o que é o mais interessante, ou sabe o que é maravilhoso? É que Ele chamou eu e você para reinarmos juntamente com Ele. Ele chamou a igreja para reinar em vida, juntamente com Ele. Ele nos deu a sua herança, Ele nos deu o seu Espírito. Ele disse: vocês não ficarão sós. Eu vos enviarei o Consolador, que vai habitar em vocês e que vai guiar vocês pelo reino do meu Pai. Olha só o que ele diz. João capítulo 16, versículo 13 e 15. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir
e lhes anunciará o que está por vir. Olha o que Jesus disse. Ele diz assim, continuando o texto: Ele me glorificará. O Espírito Santo, quando ele for derramado sobre vocês, ele me glorificará. Porque ele receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito Santo receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Foi para isso que ele veio. Ele veio para revelar, manifestar, trazer a cultura, trazer o poder, trazer a autoridade e o poder do reino de Deus para dentro de nós. Jesus disse: o mundo não o conhece, mas vocês o conhecem, porque ele habita dentro de vocês. E ele está revelando a vocês, e a partir de vocês, o reino de Deus sobre a face da terra. O Espírito Santo não veio simplesmente para ser um sentimento dentro de nós, para nos fazer chorar ou nos alegrar. Isso é bom, isso é lícito, isso também acontece, mas muito mais do que isso, ele veio para fazer de mim e você o ministro no reino de Jesus Cristo, um governador juntamente com ele. E nós precisamos nos render a essa direção, a esse ensinamento, aquilo que o Espírito ouve do Pai e revela a cada um de nós. É para isso que o Espírito Santo veio habitar. Querido, nós não podemos deixar sermos governados pelo lado de fora, de acordo com o padrão do mundo. Eu vou repetir isso: nós não podemos deixar de ser governados pelo lado de fora, de acordo com o padrão do mundo. Nós também não podemos ter independência e dizer: não, eu governo a minha vida. Não! Nós precisamos nos render, nos submeter ao governo do Espírito Santo que habita em nós. Para de olhar para o lado de fora. Pare de olhar para o outro. Pare de olhar para o mundo. Olhe para dentro de você. Porque Jesus disse: Ele habita dentro de vocês. Renda-se ao Espírito que está dentro de você, porque Ele vos anunciará tudo que Ele tem visto do Pai ao seu respeito. Ele vos anunciará tudo que Ele tem ouvido do Pai a respeito do reino de Deus sobre essa terra. Ele vos anunciará tudo o que você tem que fazer com respeito ao reino de Deus. Quer ver uma coisa? Daniel e os seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. O rei Nabucodonosor pensava que estava abafando. Vai lá e captura esses 4 jovens e traz eles para o seu reino. Agora veja, eles foram preservados por Deus, pela soberania e pela graça de Deus, para representarem o reino de Deus no reino de Nabucodonosor. Porque afinal de contas, mesmo Nabucodonosor reinando e pensando que era ele era o maioral, Deus estava no trono sentado e dizendo: sou eu que reino sobre todas as nações, sou eu que tenho domínio sobre toda a face da terra. Então olhe para mim e preste atenção em algo que eu vou revelar sobre a tua vida. Às vezes nós pensamos que aquilo que nós estamos passando, sofrendo, é porque nós não estamos debaixo do reino de Deus. Mas não, meu querido. Se você está rendido a Cristo, não se preocupe com aquilo que você está passando, com aquilo que você está sofrendo. E isso revelará a você um peso de glória que você nunca viu na sua vida. Aguenta firme. Eu vou repetir: aguenta firme aos pés do Rei Jesus.
aguenta firme. Porque Daniel, Ananias, Misael e Azarias estavam vivendo um período de luta. Nenhum de nós aqui dentro estamos vivendo aquilo que eles viveram. Jerusalém, querido, estava sitiada pelo exército da Babilônia. 3 ataques eles já haviam sofrido. E agora no último ataque, o rei Nabucodonosor fez com que o seu exército cercasse Jerusalém por 18 dias. E eles não podiam sair da cidade, porque tudo que eles precisavam estava fora da cidade. Comida, comércio, tudo. E agora 18 dias sofrendo. Mulheres, crianças, morrendo de fome. E ainda por final, o rei invade as muralhas de Jerusalém. Mata centenas de pessoas. Pega o rei da época, traz os filhos dele, mata na frente dele, fura os 2 olhos dele, leva ele cativo para a Babilônia. É nesse contexto que também Daniel e seus 3 amigos são levados cativos para a Babilônia, separados das suas famílias, quase morrendo de fome, e eles são levados escravos para o governo da Babilônia. Alguém aqui está passando alguma situação pior que essa que eu descrevi? Levante a sua mão. Mas escute, querido, quando nós temos a consciência de quem nós somos no reino de Deus, quando nós entendemos que agora o que mais importa, ou que tudo que importa, ou o estilo de vida que nós vivemos é prostrados ao Rei Jesus, e que esse reino governa sobre todas as coisas, quando nós entendemos isso, nós não paramos, nós continuamos a nossa vida de oração, nós continuamos a nossa vida de adoração, nós continuamos a nossa vida de serviço, nós continuamos fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer no seu reino. Nós não nos prostramos, nós não desistimos, nós não recuamos em nossa fé, porque ainda que o inimigo pense, ainda que o mundo pense que tenha algum poder ou autoridade sobre nós, quem tem a última palavra e quem tem o domínio final é o nosso Rei Jesus Cristo. Ele governa sobre tudo que existe. Ele governa sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre essa igreja. Ele governa. Agora Daniel e os seus 3 amigos estão ali nesse governo, porque Deus os preservou, porque o governo é de Deus. Querido, preste atenção, o governo do Brasil ainda está na mão de Deus, em última instância. Em última instância não é o STF, a última instância é do nosso Deus. Mas nós precisamos crer nisso, se posicionar assim. E vai lá o rei Nabucodonosor, muda o nome desses 4 jovens, para dizer: ei, quem reina aqui sou eu. E eles, tranquilo, continuaram a sua vida de fé, sua vida de comunhão, sua vida de oração, sua vida de serviço. O rei vai lá, tem um sonho, ninguém consegue revelar o seu sonho, nem interpretá-lo. Ele diz: eu vou matar todos os sábios. E Daniel, seus 3 amigos, eram sábios, eram da linhagem de Judá, eram dos filhos dos reis, faziam parte dos sábios. Eles estavam também com a sua cabeça no ato. Eles também estavam condenados à morte por aquele rei Nabucodonosor. E ele diz: então
a ordem é essa: vocês não conseguem rebelar, todos vocês vão ser mortos. Quando Daniel fica sabendo disso, o que ele faz? Daniel fica sabendo daquele decreto. Como que é? O que está acontecendo? Não, o rei disse que vai matar todos os sábios e nós estamos incluídos nessa. Daniel ouve aquilo, volta para os seus 3 amigos, que eram jovens de oração. Aleluia, tem jovem de oração aqui. Ele diz: mas peraí, o rei Nabucodonosor reina sobre nós, mas ele não é a última instância. Vamos nos prostrar diante do verdadeiro rei. Querido, Jesus, ele nos ensina uma parábola. Preste atenção no que eu vou lhe dizer para fortalecer a tua fé naquilo que você está vivendo. Jesus Cristo nos ensina uma parábola acerca do reino de Deus. E ele diz ele conta uma parábola dizendo assim: uma certa viúva, ela tinha uma causa. E ela então ia diante do seu rei iníquo, injusto, que não considerava homem nenhum. E ela ia lá diante dele e dizia: rei, julga a minha causa, porque estou sendo injustiçada. E o rei não dava a mínima para aquela mulher. E no outro dia, aquela mulher não desistia. Ela novamente se levantava pela manhã, quem sabe tomava o seu café, e ia diante daquele rei injusto, iníquo, e dizia: rei, julga a minha causa. Isso uma, isso duas, isso 3, isso várias vezes. Então certo dia aquele rei iníquo diz assim: eu não aguento mais ser perturbado por essa viúva. Ô mulher, eu não estou fazendo isso porque eu temo a homens, mas portanto que você tem me importunado. E Jesus disse então que aquele rei julgou a causa daquela viúva. Ele diz assim: o que fará o rei verdadeiro quando vocês perseverarem em oração diante dele? O que fará o vosso Pai Celestial, que é bom, que é justo, que é benigno, que é longânimo, que é misericordioso, se vocês perseverarem naquilo que vocês estão pedindo diante dele? Agora Jesus se encerra dizendo assim: mas quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Fica a dica, fica a pergunta de Jesus. Será que o rei a qual nós servimos, ele está achando fé nessa noite no nosso coração? Querido, você não pode parar, você não pode desistir, você não pode: ah, mas pastor, escute o que eu vou lhe dizer. Ah, mas pastor, mas eu estou lá na igreja, eu estou indo. Mas você já não ora mais como orava antes. Ah, mas pastor, eu ainda estou tocando, eu estou ainda fazendo o que eu fazia para Jesus. Mas você não faz mais com aquela paixão. Jesus não olha a aparência, ele olha o que está por dentro. Querido, se a nossa oração já não está tendo efeito, nós precisamos parar e dizer: Senhor, me ajuda. Eu não vou parar, eu não vou desistir, eu vou perseverar. Você está entendendo o que eu estou pregando para você nessa noite? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não consiste somente em palavra, mas em poder do Espírito Santo sobre nós. Então, se aquilo que nós estamos fazendo não está tendo virtude, é porque nós já deixamos a nossa perseverança de lado. E nós entramos no automático, nós entramos numa regra. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite com essa palavra ao teu coração, porque nessa noite Deus vai avivar a tua fé. Deus vai fazer queimar a chama do Espírito dentro de você. Deus vai descer e manifestar o reino dele sobre as nossas vidas nessa noite. Você vai sair daqui sedento, cheio de fome pela glória,
pela presença de Deus. Querido, aqueles jovens oravam, aqueles jovens perseveravam. Daniel, quando recebeu aquela palavra, aquela sentença de morte, ele olhou para os seus amigos e disse: vamos orar, vamos nos prostrar, porque o nosso Deus, Ele revela. Ah, querido, quantos de nós já não temos mais uma oração respondida? Nós até oramos, mas não temos resposta. Querido, tem que ter resposta. Tem que ser como Daniel. Daniel não aceitava, querido, outra coisa senão uma resposta concreta, que ele tinha que pegar na mão. Se a resposta não vinha, se o anjo não descia, ele ficava 21 dias orando e jejuando até Deus responder. Quantos aqui têm passado mais de 1 hora em oração? Querido, nós precisamos. Jesus Cristo está dizendo: eu vou achar fé, eu vou... Olha como Jesus está. Sabe, Jesus está assim, ansioso, dizendo assim: aonde eu vou achar fé? Aonde tem alguém que vai perseverar em oração? Aonde? Eu quero ver, eu quero achar. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela apenas tocou e poder saiu de Jesus. Jesus disse: mulher, grande é a tua fé, nem mesmo. Grande é a tua fé, mulher. Eu não tenho visto fé como essa. É isso que o Senhor quer de nós. Daniel e os seus 3 amigos dobraram os joelhos, prostraram diante do rei e disseram: Senhor, tu és o rei que domina sobre todas as coisas, não é Nabucodonosor. E Deus então revela o sonho. Deus revela o sonho e dá a interpretação, e ele chega diante do rei, e o rei recebe aquela revelação, aquela interpretação. Ele se prostra diante de Daniel e diz: não há Deus como o seu Deus. Nabucodonosor naquele momento falou assim: mas peraí, eu pensava que eu era o rei maior, eu pensava que eu era o rei de reis, mas eu vi que tem alguém maior do que eu. É isso que Deus quer fazer, querido, na face da terra através de nós. É isso que Deus nos chamou para fazer. Deus quer revelar o seu reino a partir de nós, a partir da nossa casa, a partir da nossa igreja. E para isso nós precisamos perseverar diante dele em oração, porque ele vai dar a revelação do que fazer, ele vai dar a palavra que nós temos que falar, ele vai manifestar o seu poder em nós e através de nós a este mundo. E o rei então colocou Daniel e os seus 3 amigos para governarem e serem ministros no seu reino, que pensava que era dele, mas era de Deus. Mas não parou por aí. Por diversas vezes nós conhecemos a história de Daniel, de Ananias, Misael e Azarias. Daniel foi jogado na cova do leão e ele não negou a sua fé, ele não parou de orar. Querido, por menos nós já paramos. Daniel foi: para de orar, se você não parar eu vou te jogar na cova dos leões. Era essa a palavra. Ele falou: que é? Você acha que um leãozinho daquele vai me parar? Querido, mas nós temos parado por muito pouco. Por muito menos nós paramos a nossa oração. O reino de Deus só se manifestará poderosamente em nós e através de nós com essa perseverança em oração. Sadraque, Mesaque e Abednego: ou vocês se prostram para adorar a estátua que eu fiz, ou vocês vão ser lançados numa fornalha e aquecidos 7 vezes mais. O rei diz assim:
E aí então nós vamos ver se o Deus de vocês vai poder defender vocês, livrar vocês dessa. Olha a resposta desses 3 jovens. O rei sabe de uma coisa: se o nosso Deus é poderoso e Ele vai nos livrar. Porém, se Ele não nos livrar, nós não nos dobraremos diante dessa estátua. Nós só adoramos o verdadeiro Rei, o verdadeiro Deus. Essa deve ser a atitude de um ministro, de alguém que foi chamado para governar. Mas escute, nós não estamos sozinhos nessa. Nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. Não é uma atitude nossa, não é uma força nossa, não é uma palavra nossa, não é nós que empenhamos e sustentamos isso, não. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados naquele fogo, naquela fornalha de fogo, havia um ali dentro com eles. O Espírito Santo está conosco, meu querido. Se passares pelo fogo, ele não te queimará. Se passarem pelas águas, elas não submergirão. Se você andar pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum, porque o Espírito Santo está contigo. E Ele governa sobre tudo que existe. Ele governa sobre o fogo, sobre a água, sobre pessoas, sobre demônios, sobre anjos, sobre tudo o que existe. Esse é o reino a qual nós estamos inseridos. Eu quero encerrar, queridos. Sabe o que Deus está dizendo a nós, os seus servos? Ele está dizendo assim: vocês foram chamados, escolhidos para reinar juntamente com Cristo. Agora, sendo assim, não se preocupem com o que comer, com o que beber, com o que vestir, com a sua própria vida, porque os ímpios é que procuram essas coisas. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, porque é do agrado do Pai dar-vos o reino. Não temais, ó pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-vos o reino. A Bíblia diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Não é mais importante a vida do que o suprimento? Não é mais importante a vida do que o que comer? Não é mais importante a vida do que as vestes? Se Deus nos deu a vida do seu Filho, Ele dará tudo o que nós precisamos. Porém, o engodo do inimigo, a mentira do império das trevas, é que nós precisamos ansiosamente ficar nos preocupando com essas coisas, e assim nós não temos a revelação do reino de Deus. Assim nós não temos a visão do que Deus quer fazer em nós e a partir de nós. Por isso o Senhor Jesus deixa muito claro, falando aos seus discípulos: não busquem por essas coisas, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Busque prostrar-se diante do Rei. Busquem fazer a sua vontade. Busquem fluir com o Espírito Santo. Busquem se aprofundar no reino, na sua justiça, na sua palavra, e uma vida de oração, uma vida de fé, uma vida de comunhão, porque aqueles que buscam essas coisas, Deus os sustenta, Deus os mantém de pé. Deus, depois de vocês sofrerem por um pouco, Deus os colocará sobre firmes alicerces. Deus os glorificará. Deus vai honrar vocês
e a sua família. E tudo aquilo que envolve o reino de Deus na sua vida. Eu quero nessa noite convocar você para nós fazermos uma oração. E nessa noite buscarmos essa chama, este fogo do reino de Deus. Eu quero que você saia do teu lugar. Vamos vir aqui à frente. Irmão, eu queria aquela canção que nós cantamos ali quase por último, que é do rei lá, sabe? Sai do teu lugar, vem aqui na frente. Aleluia. Venha bem pertinho aqui, querido, de mim no altar. Oh, bem baixinho, irmão. Eu vou ministrar, aí depois nós intensificamos. Olhe para mim. Sabe, eu estou muito convicto dessa mensagem nessa noite. Hoje eu acordei pela manhã e já fui ali meditar. Já dobrei o meu joelho ali no meu escritório, já abri ali uma palavra. Minha esposa já entrou ali com um copo de café. Eu falei, nem só de pão viverá o homem. Mas eu comecei a orar já pela manhã. Não almoçamos, passei ali orando, meio-dia, 1h, e orando. E aí Deus começou a falar essa palavra no meu coração hoje. Então eu estou muito convicto daquilo que estou ministrando nessa noite aqui. Eu vim aqui com a palavra do nosso rei. Sabe como acontecia antigamente o rei? Ele tinha o seu país de origem. E quando ele tomava uma terra que se tornava a sua colônia, ele mandava um governador para aquela colônia. Ele mandava alguém que representava o seu reino para aquela colônia. E esse governador, ele recebia uma palavra, uma mensagem do reino de origem e manifestava ela àquela colônia. Com qual propósito, com qual objetivo? Que aquela colônia fosse transformada de acordo com o reino de origem. Deu para entender? Eu vim aqui nessa noite com essa palavra, porque Deus quer fomentar o teu coração. Deus quer colocar novamente dentro de você um fogo. Deus quer colocar dentro de você algo do reino dele. Porque você faz parte da colônia do reino dos céus. Você faz parte da igreja do nosso Rei Senhor Jesus Cristo. Você não é um peixe fora d'água. Você não está sozinho nessa. Às vezes você pensa que você está só lutando com a sua família para vencer os processos, para vencer os problemas. Escute, você não está só. Mas pastor, lá na minha casa só eu que venho, só eu que oro. Você ali é o reino de Deus influenciando a sua família. Você na sua empresa é o reino de Deus influenciando a sua empresa. E Deus nessa noite quer te equipar com esta palavra. Deus nessa noite quer te equipar com unção, com poder, com autoridade, com dons. E não é uma capacidade humana. É o poder do Espírito Santo sobre nós aqui nessa noite. Feche teus olhos. Querido, essa palavra está solta sobre nós nessa noite aqui. É como quando eu fecho os meus olhos, é como se eu visse, como em dia de Pentecostes, fogo, línguas repartidas como de fogo, mensagens do reino de Deus descendo ao seu coração, curas, provisões, fogo,
coisas do reino de Deus acendendo dentro de nós novamente uma chama. Eu quero, querido, que você adore ao Senhor neste momento. E nós vamos nos prostrar diante do Rei. Não espere por mim. Nós estamos diante dele. Você pode fazer como aquela mulher do fluxo de sangue. Na cidade do nosso Eu vim pegar o que é meu, Jesus Cristo. Eu vim participar daquilo que me pertence, Jesus Cristo. O Senhor nos fez herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Adore ao Senhor neste momento. Se você quiser, você pode se prostrar diante deste altar. Adore a Ele. Por isso diante dele nos prostramos. Oh, queremos o teu nome engrandecer. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Intensifica a tua adoração. Queremos o teu nome engrandecer. Oh, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Oh, aleluia. Oh, seja renovado em línguas estranhas neste momento. Abra a tua boca. Receba novas línguas. Receba novas línguas. Receba as novas línguas. Oh, oh, oh. Ei, receba novas línguas. Oh, Ragalassura bagalarabachei, Narabassoura galarabassuri bicoura bagalache. Largue ansou. Receba novas línguas. Oh, rocou, sei, progorabassara bacalarababababa. Receba novas línguas. Eu vejo novas línguas como de fogo descendo sobre a tua vida. Eu vejo uma nova capacitação do Senhor para o ministério a qual foi chamado. Há novas coisas descendo do reino de Deus para a sua vida, para a capacitação do ministério que o Senhor te deu. Receba novas línguas, receba novas revelações, receba coisas novas. Vem cá, vocês dois aqui na frente, mais aqui no altar. Vem cá os dois. Feche seus olhos, estenda as tuas mãos. Veja algo de Deus. Começa a aquecer as nossas, sabe,
eu estou falando isso, há uma unção passando por mim, há uma unção descendo sobre a vida de vocês, e é muito forte. Cheio, que entrou a cheira para ai, coura bra sure camarabas. Meu Deus. Seja Vai nesse momento, Senhor. seja Descendo sobre a sua vida. Agora venha sobre a vida da tua filha. Eu libero cura, Senhor. Cheio, passo, eu libero cura agora, Senhor. Sabe, ela não vai aguentar, Senhor. Esse mal não vai aguentar, Senhor. Agora, poderoso Deus. cheio, põe a mão Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Receba a Jesus. receba Em nome de Receba. Jesus, em nome de todas as áreas. Jesus. Cura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cura completa, Senhor. Senhor. A força do teu reino sobre a tua vida. Eu declaro, Senhor. Eu declaro uma nova vida, Senhor. Eu declaro, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma nova vida. Há uma nova vida sendo liberada. Há uma nova vida sendo liberada. Há uma unção de cura nessa noite aqui. Você que precisa de uma cura, levanta as tuas mãos. Há uma unção de cura. Shei, Kou, Fro, Xarabababagarabaço. Ramandoro Korabababassaia Kalabababaka. Sharkin Fro Assai. Receba, receba. Estenda as tuas mãos, receba. É como um fogo. Sinta uma atmosfera nas tuas mãos. Sinta uma atmosfera. É como um fogo. É como um fogo. Queimando, queimando, queimando. É a cura do Senhor. Receba, receba, receba. Rar que sou Eshai. Rar que andorabababasore calarabasso. Pai, no nome de Jesus, envolve. Envolve o teu filho, Senhor. O poder do Altíssimo te cobre. Envolve, Senhor. Envolve, Senhor. Envolve o teu filho. Ora calarabassuri bicorabababaragalarabaxarabagalar. Há uma unção caindo. Há uma unção sendo derramada. Receba. Feche seus olhos, receba. 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 Receba mais, Senhor, mais, Senhor, mais, Senhor, mais, Senhor, mais, Senhor, mais, Senhor, mais, Senhor. Estenda as tuas mãos para receber. Estenda as tuas mãos para receber. Estenda as tuas mãos. A uma unção é como uma atmosfera em suas mãos. Um sinal do Senhor, como foi para Maria. Quando Maria perguntou, mas Senhor, como isso se sucederá? O poder do Altíssimo te cobrirá. A sombra do Onipotente te envolverá. E há de nascer algo novo. Algo que parecia impossível aos homens.
mas nada é impossível para Deus. Receba. Cheira calaraba suribi coraba galaraba. Ora can suribi coraba bababachai. Algo sendo liberado para jovens aqui nessa noite. Feche seus olhos. Eu tenho ministrado sobre a vida de jovens. Deus tem me dado muitas palavras a respeito de jovens. E nessa noite eu sinto pelo Espírito Santo algo novo sendo liberado a respeito de jovens aqui neste lugar. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias os jovens terão visões. Os jovens, os filhos profetizarão. Deus está levantando jovens como Daniel neste lugar. Deus está levantando jovens como José neste lugar. Deus está levantando jovens como Ananias, Misael e Azarias, que vão proclamar o reino de Deus. Estenda as tuas mãos, varão, estenda as tuas mãos. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo, quando eu falei, Senhor, eu liberei essa palavra sobre os jovens, Senhor. Senhor, o Senhor trouxe, ó Pai, essas vidas, Senhor. Eu não sei, Senhor, o que o Senhor vai fazer, Senhor. Que entregou a sai. Mas eu libero essa unção sobre a vida deles, Senhor. Cheirar gondou suribicoura babababassou. Dregai que alasse, eu libero, Senhor. Eu libero isso sobre a vida deles, Senhor. Eu libero, 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 Senhor. Que eles sintam. Que eles sintam, Senhor. Que eles sintam, Senhor, o chamado do reino de Deus. O chamado dos céus. Algo novo do reino de Deus sendo liberado sobre vocês. Busquem. Vocês vão sentir no coração de vocês, vai ser confirmado. Ora candrogoae. Feche teus olhos, nós já vamos encerrar. Vamos cantar a honra, bem suave. A honra. Feche teus olhos, eu já vou encerrar. Corecai sai. Jesus ao Rei, a honra, a glória, a força e o poder ao Jesus. Deixa eu liberar essa última palavra sobre a tua vida, com seus olhos fechados. Preste muita atenção no que eu vou lhe dizer, a última palavra que eu libero, eu encerro. Na proporção, lógico que multiplicado por 100 vezes mais, mas escute bem isso. Na proporção que for a tua honra ao Rei Jesus, Deus vai honrar você e a sua casa. Eu vou liberar essa palavra novamente.
na proporção, multiplicado por 100 vezes mais, que você honrar o Rei Jesus, Ele vai honrar você e a tua casa. A proporção que Daniel honrou ao Rei Jesus, ao Rei dos Reis, ele foi honrado. O império de Nabucodonosor passou, mas Daniel lá continuou governando. Outro rei se estabeleceu, o rei Dário. Mas Daniel continuou lá governando. Querido, na